Agora vamos entrar propriamente nas notícias aí da questão da Rússia, né? Mas antes eu queria passar a vinheta do Momento Pig pra gente comentar aqui. E aí, Uriel, você que tá aí quietinho, né? Não falou nada do Glenn, nem do Lula. Ah, não, você falou sim. Não, Não, mas tava é procurando aqui brincadeira. pra não comentar da Rússia, né? Você veio pra isso. A gente, ó, é o seguinte. é, Começaram aí as operações militares do Putin na Ucrânia, né? Em Kiev, aí há relatos de diversos eventos. O pessoal disse que ouviu bombas, né? Foram atingidos principalmente alvos militares. E isso daí tomou todos os, lógico, né? Todos os jornais de todos os lugares, né? E a gente queria começar destacando a posição da imprensa burguesa aqui no Brasil, que logicamente, né, replica a posição do imperialismo, né, que é a imprensa burguesa do Brasil não tem nenhuma independência, ela só se submete aí aos interesses do imperialismo e, como sempre, está se alinhando à posição do imperialismo, né, Uriel? Não, precisamente. Eu acho que para a gente começar bem a análise e a discussão de hoje, a gente tem que ver qual que é a posição do Jornal dos Estados Unidos, né? E no caso aqui no É o Brasil Estadão. é o Estadão, né? Estado de São Paulo, é o jornal dos Estados É, Unidos. Estado de São Paulo aí você vê o nível, né? Mas enfim, eles lançaram uma matéria, né, internacional, uma matéria bem longa, tudo mais, fazendo uma análise, com o seguinte título, né? Eles estão chamando todo o Ocidente, né, para mostrar a Putin o quanto ele está errado em escolher a guerra. Basicamente, né, resumidamente, eles têm uma série de argumentos que, se você for ver, é um bando de falcatrua, né, como sempre é o Estadão, mas é tudo em defesa de uma luta conjunta contra a Rússia, né, e contra as federações aí do leste da Ucrânia. É uma matéria quando você vai ver que está chamando a guerra. Eles falam em nome da paz, em nome da estabilidade europeia e tudo mais, mas finalmente eles estão falando: a gente precisa fazer a Rússia pagar, né? A gente tem que mandar fazer sanções, todo mundo tem que ficar contra a Rússia, e, se necessário, a OTAN deve mandar todos os armamentos possíveis para defender a Ucrânia, né? Defender aí o governo nazista e genocida da Ucrânia, né? Esse é o governo que o Estadão quer defender. Além disso, se você for ver, né, o principal argumento que eles utilizam é que essa é uma guerra de escolhas, né? Ou seja, que o Putin tem uma ambição imperialista, né, como o pessoal gosta de falar, que a Rússia é imperialista e tudo mais, que ele tem essa ambição e que, com isso, ele quer expandir os territórios, que ele é do mal, que ele quer acabar com a estabilidade democrática do planeta Terra sob o regime dos Estados Unidos e tudo mais. E ele escolheu travar essa guerra, né? É óbvio que isso daí não tem nem pé nem cabeça, né? Quando a gente pensa nas ações concretas do imperialismo contra todos os países atrasados, né? Especialmente agora contra a Rússia e a China, né? Que são as potências aí dos países atrasados que estão peitando os Estados Unidos, né, nesse momento de crise. É uma medida defensiva do Putin, é importante deixar isso claro, né? A expansão territorial não necessariamente é uma ação apenas do imperialismo. É importante colocar que os países atrasados devem sim se fortalecer o máximo possível com armas, com territórios, com o que quer que seja, para lutar contra a expansão do imperialismo. Que esse sim é o verdadeiro responsável aí pelo massacre, pelo genocídio, pela destruição de países inteiros, né, mundo afora. Então é muito importante a gente defender aqui, né, o Putin, não falar que ele está errado em escolher a guerra, né? Ele está certo em se defender do imperialismo até as últimas consequências. Não, e tem que dizer o seguinte, que isso está acontecendo porque o imperialismo ameaçou colocar as tropas da OTAN ali na Ucrânia, Exatamente. que é a O boca de Estadão entrada da comenta Rússia. isso, né? Ele fala, não, não vai ter nada de tropa da OTAN, nem teve interesse, nem teve nada. A gente sabe muito bem como é que é, né? O pessoal tá enfiando um monte de tropa lá, mas na imprensa sai, não, eles não estão fazendo nada, estão mandando agentes, pacificadores e tudo mais. Mas a gente sabe que isso é um monte de mentira. E é óbvio que o Putin não vai cair nessa.
Então, é muito importante a ação da Ucrânia não, perdão, a ação da Rússia, né, do Putin. A gente precisa defender isso como partido de esquerda, né, diferente de outros abutres e loucos que a gente vai citar aqui da esquerda brasileira. Mas, de todas as formas, companheiros, é um momento crítico da situação nacional e um momento decisivo da decadência do imperialismo. Você vê aí que o Estadão faz uma defesa desesperada e uma defesa, assim, em todos os níveis dos Estados Unidos e da OTAN. Né? Ele está chamando todo mundo para se unir contra a Rússia. Não é um outro país e tudo mais. É todos contra a Rússia. É basicamente a matéria do Estadão. É interessante, é importante destacar algo que a gente já falou aqui, mas que é sempre bom repetir, que toda essa situação começou graças à derrota imposta aí pelo povo afegão, né, aos Estados Unidos no Afeganistão, que foi a primeira, né, não sei se foi a primeira, mas foi a maior derrota do imperialismo aí no último período, né, que colocou aí, mostrou para vários outros países a fraqueza que o imperialismo tem nesse momento. Se eles foram derrotados pelo Talibã, que é um país, pelo povo afegão, pelo Talibã, né? Que pessoal de chinelo. Pessoal de chinelo ali, né? Jogando pedra. Não, eles têm armas e tal, mas... Mas pedra também, né? Pedra e arma. Exato. Vai comentar mais uma coisa da matéria que eu acho importante, que eu não comentei ainda, que eles fizeram toda uma análise, né? Mas um ponto muito interessante é que eles comparam, né, essa situação de agora com a Segunda Guerra Mundial. Né? Eles colocam o seguinte, não, agora o Putin está escolhendo. Né? Antes era necessário lutar contra o nazismo. Era importante e tudo mais, era uma defesa. Exatamente. E o cara lá da Ucrânia, como é que é o nome do cidadão? Esqueci o nome dele. Ele não subiu lá ao poder por meio de um golpe nazista, um golpe militar, um golpe de Estado, aliás, nazista, em 2014. A afirmação do Putin que é engraçado, né? Que ele vai desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia, né? Mas a verdade é que ele está defendendo o próprio território dele, né? É isso que está acontecendo de fato, né?